Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos que me assistem. Meu nome é Antônio e eu vou fazer algumas considerações sobre a questão feminina nesse período de pandemia. Nós temos visto na imprensa, redes sociais, muitos casos de feminicídio, né? Casos de violência contra a mulher. A estatística tem subido nesse período de isolamento, que as pessoas estão passando mais tempo em casa ou não estão saindo de casa. Esse é um fenômeno que ele necessita ser analisado, né? Necessita ser abordado, né? Por especialistas, necessita ser investigado cientificamente. Eu, como sou cientista social, sou advogado, pretendo aqui passar algumas explicações rápidas, né, sobre o que fundamenta essa violência, fatores que ajudam a explicar, a entender o porquê desse crescimento, né, dessa prática nesse período. Para a gente falar da questão feminina, a gente precisa se subsidiar de análises científicas. Para isso, nós temos a antropologia, temos a história, por exemplo, que nos mostram, né, através de seus estudos, como foi criada essa questão da inferioridade feminina frente ao masculino. Isso é uma construção ideológica, é uma construção social, certo? Antes de tudo, falar nessa desigualdade, né, entre homem e mulher é falar em uma construção social, em primeira mão. A gente está tratando aqui, por exemplo, de explicar por que isso aconteceu. Isso remonta, segundo alguns autores, né, se a gente for verificar na antropologia, for analisar alguns trabalhos que são bem densos, como o trabalho de Levi-Strauss, de alguns historiadores, e a gente vai retomar, por exemplo, a era pré-histórica, passando pela antiguidade. Mas, para resumir, né, rapidamente, a questão da mulher, por exemplo, essa questão da inferiorização da mulher remonta à antiguidade, remonta à pré-história. Em que sentido? Na pré-história, né, quando os homens, os seres humanos viviam errantes, né, não existe essa questão de um lugar fixo, né, então as relações eram fluidas, quase parecidas com as relações entre os animais, né? Os homens e as mulheres se relacionavam, mas não constituíam um vínculo, né? Basicamente a única relação era quase sexual, praticamente, dentro daquele convívio entre seres humanos. Então, dentro dessa construção, a gente tem-se o quê? Que a formação das primeiras famílias, nesse primeiro momento histórico, ela é ligada à mulher e não ao homem. Por quê? Porque como o homem não tinha ligação, era um ser solto, né? Então, o que acontece? Quando ele copulava com a mulher, ia embora, a mulher, logicamente, ficava grávida. Então, a mulher, ela tinha aqueles filhos e ficavam ao seu redor. Então, a chefia da família, em primeira linha, era da mulher. A mulher com seus filhos. Mas aí, com o passar do tempo, né, que o homem foi se tornando um ser, né, sedentário, foi fixando o seu local de moradia. Então, o homem ele foi, né, exatamente assumindo esse papel de vanguarda perante a mulher. E isso era em base de quê? Em base da força, né? O homem ele exerceu essa chefia à frente da mulher devido à sua força física, certo? Porque a mulher, o que fundamenta também essa questão é uma certa uma diferença lógica, uma diferença biológica. A mulher ela se torna inferior ao homem basicamente por duas coisas. Pelo estado gravídico, uma mulher quando ela engravida, ela fica mais frágil, fisiologicamente falando, porque ela, né, isso mexe com o corpo dela, a gravidez é um estado natural, né, do corpo da mulher, mas a fragiliza. E a outra situação é a questão também da menstruação. A menstruação, um fenômeno mensal na vida das mulheres, é um fenômeno natural, mas que também a enfraquece. Então o homem, eles já vemos aí essa superioridade a partir do biológico, né? Que aí vai, logicamente, refletir na organização social, na construção, né, de como a mulher é vista, né? Aí vão se formar tabus, vão se formar sensos comuns, certo?
Então aí nós temos essa diferenciação. E naquele tempo, na antiguidade, na pré-história, então isso embasava as relações. As relações eram mais simples, né, do ponto de vista, né, das interações, dos significados que eram dados. Então o homem, ele se sobrepõe à mulher por causa disso. Então você, quando analisa essa situação, nós vemos assim que a mulher foi sendo subjugada ao homem através desses fatores fisiológicos e pelas relações sociais que foram se formando. Então, a partir do momento que o homem vai assumindo essa chefia, né, vai impondo, né, sua autoridade perante a mulher, perante os filhos, ele vai colocando a mulher num lugar de submissão. Né? Na antropologia, a gente tem uma teoria, que é a teoria da aliança, né, que ela fundamenta muito isso. Ajuda a explicar, né, a questão de quando as mulheres, né, transitaram, né, da comunidade das mulheres para a vida familiar, a vida com o homem, né? O que aconteceu? Essa mulher também foi sendo apropriada, e por esse status de inferior, ela não lhe foi resguardado um status, né, de igualdade com o homem. Tanto que a mulher era quase como uma propriedade do homem. Tanto que nesse primeiro momento das famílias, né, um modo como a organização social, por exemplo, colocava a mulher como um elemento pacificador. Em que sentido? Cada tribo, né, tinha o seu patriarca, né, aquele homem que era, né, o chefe. E era basicamente a linhagem, como as tribos eram menores, era uma linhagem consanguínea. Então o que acontecia? Para fazer a paz com outras tribos, evitar o conflito, existia a figura, foi aí que foi criada a figura do casamento. Casamento principalmente com outras tribos, outras famílias. Então aí a gente já vê a aliança, né? Que inclusive isso é uma teoria antropológica, a teoria da aliança. A mulher dada em casamento para outra tribo, para outro homem, para exatamente selar aquela união entre famílias, a paz. Só que, logicamente, a mulher, ela é dada, né? Já vemos essa construção, né? A mulher, ela está estava sobre a tutela de um homem e vai para a tutela de outro homem. Nesse panorama que é construída toda uma visão ideológica sobre a mulher, sobre a inferioridade da mulher, que é construída uma visão de submissão da mulher ao homem. E isso é trabalhado na antiguidade, né? Passa por pensadores, né, que exatamente não viam na mulher esse ser igual ao homem, um ser inferior, né? E isso foi legitimado pelo Estado, foi legitimado pelas religiões, né? Várias matrizes religiosas espalhadas pelo mundo colocavam a mulher numa condição marginal a do homem, sem condição de vida em sociedade. A mulher tutelada pelo homem, muitas vezes assemelhada à condição de propriedade. Isso foi algo que foi construído. Isso não é natural, não é da natureza humana, essa divisão, certo? Então, ao longo dos anos, isso foi, né, sendo alimentado. E isso foi né, pelo menos parcialmente modificado. Não podemos dizer que foi 100%, porque como a gente está debatendo nesse vídeo, né, a gente está em pleno ano de 2020 falando sobre feminicídio, falando sobre violência contra a mulher, então não foi 100% modificado. Mas isso começou a mudar a partir do século XIX, movimento feminista, movimento de igualdade de gênero, né? É um assunto que volta à tona, né, na atualidade, porque nós temos grupos que querem, né, são contra essa visão, né, essa visão que tenta derrubar esse tabu. No Brasil, nós tivemos situações lamentáveis de violência contra a mulher. A gente pode citar o caso mais famoso contra a Maria da Penha, que inclusive fomentou a criação da Lei Maria da Penha, né, para prevenção e combate à violência contra a mulher, lei promulgada em 2006, mas uma lei que atualmente grupos a atacam, né? Ou seja, ainda é preciso discutir muitas coisas sobre a questão da mulher em sociedade, discutir a questão da mulher na política. Por exemplo, nós temos, né, legislação eleitoral
que estimula, né, a participação da mulher, mesmo obriga os partidos a ter cotas para, né, para tantos por cento de candidatas mulheres nas candidaturas, chapas e por aí vai. Só que o problema é que, se a gente for analisar as que chegam a ser eleitas, né, são muito poucas. E se a gente fizer uma análise mais apurada de quem são essas mulheres que são eleitas, muitas vezes elas ainda são, né, influenciadas ou pelo seu marido, que já é um político de grande tradição e insere a sua esposa na política, né, ou mesmo influenciada por um parentesco ou por alguma amizade partidária com um político homem. Então, ou seja, são muito poucas mulheres que têm uma independência na sua candidatura e eleição no Brasil. Muito poucas mesmo. Então, isso são coisas que devem ser refletidas, devem ser pensadas para a gente trabalhar essa questão do lugar da mulher na sociedade. Por que a mulher é tão atacada, né? Isso não é novo, isso é uma construção ideológica. Como eu vinha falando, isso é uma construção que vem desde a pré-história, da antiguidade, e começou a ser mudado ontem, século XIX, ou seja, menos de 150 anos que a gente tem aí de mobilizações efetivas em favor da igualdade de gênero, né, da igualdade entre homens e mulheres. Então é muito complicado a gente analisar isso. Agora, né, a gente também tem que refletir isso de acordo com as especificidades sociais, né? Por exemplo, eu estou falando isso com relação à sociedade brasileira, que faz parte do mundo ocidental. Nós temos que ter muito cuidado com essas especificidades. Nós temos essa relação com o mundo ocidental em relação de valores, relação de visão de mundo. Então, se a gente for falar do mundo árabe ou do mundo oriental, já é um assunto bem mais complexo, porque envolve a forma de como essa sociedade enxerga a mulher, de como ela constrói, né, todos os seus pontos de vista, como é no aspecto político, religioso. Então, o nosso debate aqui é para o debate na sociedade brasileira, a questão da mulher na sociedade brasileira, já que há vários anos, né, através da luta política, né, nós temos essa luta pela igualdade de gêneros aqui e no mundo ocidental. Então não é um debate novo, né? Só que infelizmente existem fatores que vão para além da legislação que infelizmente influenciam para que homens matem suas companheiras, influencia para que homens agridam suas companheiras. Então é um assunto delicado, não é um assunto simples, porque não vai ser só com o uso, né, do poder de polícia que o Estado possui, não é somente com campanhas publicitárias que nós vamos lutar contra um problema tão grave, né, que é a questão da agressão e morte de mulheres no Brasil, mas sim com uma postura de educação, né? Nós temos uma cultura que não contribui muito para isso. Se a gente analisar frases como briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou mulher apanha porque gosta, isso são frases que estão incluídas na nossa formação cultural que alimentam a violência contra a mulher, né? Então é preciso a gente refletir sobre isso, pensar a condição da mulher e também não pensar a condição da mulher só de um ponto de vista de homogeneizar, né, os seres humanos. Os seres humanos, eles são diferentes, homens e mulheres, né, héteros e homossexuais, LGBT, então nós temos grupos diversos. Então é necessário as pessoas terem essa visão de conviver com o diferente, com pessoas que pensam diferente, se comportam diferente, creem em religiões diferentes, e do mesmo jeito conviver com a mulher, que é um ser diferente, mas nem por isso é um ser inferior. Já diria Simone de Beauvoir no seu livro O Segundo Sexo. A mulher, ela tem as suas especificidades enquanto ser humano, né, que a constituem, né, enquanto um ser vivente. O homem também, mas não quer dizer que ela é inferior ao homem. Não, não. Ela é um ser que deve ser respeitado na sua identidade. O homem também. E aquilo que constitui a sua identidade, que a inferioriza no aspecto ideológico, deve ser combatido. Como nós estamos aqui comentando a questão da violência contra a mulher. Então, para a gente encerrar essas rápidas considerações sobre violência contra a mulher, violência de gênero, o combate a esse fenômeno se dá no campo educacional,
né? Se dá, logicamente, também com políticas públicas, políticas de segurança pública, políticas, né, de assistência social, mas se a gente está falando em uma mudança profunda, essa mudança virá no campo educacional. Homens não aprendem a ser machistas, homens eles não aprendem da noite para o dia a ser machistas. Eles são educados dia após dia, são educados por pais, por mães também, infelizmente, né? Então isso é uma construção que tem que ser desfeita. O machismo, a violência contra a mulher, ele precisa ser desfeito, e é desfeito desde a infância, para que nós, né, tenhamos resultados produtivos e uma redução nessa estatística, né, para além, né, que a gente consiga ter resultados efetivos nessa luta contra a violência, né, contra a mulher. Espero que eu possa ter explicado, né, em rápidas palavras, como se deu essa construção, né, entre a desigualdade entre homens e mulheres, e possa ter explicado aí rapidamente um mecanismo, né, uma forma da gente conseguir lidar com isso e conseguir superar, para que a gente não tenha que estar, né, tentando lamentar por pessoas que perdem suas vidas brutalmente.